vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Nós saudamos a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa semanal, domingo à tarde, recebendo uma bênção como sempre, com os vídeos que recebemos de todo o Brasil, uma quantidade enorme, cada vez maior o número de vídeos, onde somos muito edificados com as experiências e com a participação da nossa igreja. Hoje, às 9h30 da manhã, como sempre, pastor Gilson já apresentou alguns vídeos. Às 10 horas tivemos a nossa escola bíblica. Às 12 horas, pastor Gilson retornou apresentando vídeos do exterior. E agora, às 15 horas, é a nossa vez. Hoje temos conosco aqui um companheiro nosso, pastor Walter Falsi Júnior, que é coordenador da região Zona Sul e Ilha do Governador e pastor da Igreja do Leme, onde está o estúdio do qual nós fazemos aqui a nossa programação. Meu companheiro, a paz do Senhor, muito bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Walter, a paz do Senhor a todos. É uma alegria, uma satisfação voltar e falar com os irmãos nesse programa. Não é a primeira vez, já fizemos algumas vezes esse programa que tem sido uma bênção, uma edificação para todos nós, um reforço daquilo que nós estudamos na Escola Bíblica Dominical. E é uma satisfação estar contigo mais uma vez. Muito bom, muito bom. Companheiro de longa data, estamos aí caminhando, fazendo a obra do Senhor. Mas vamos então ao tema deste domingo. O assunto é oposições ao projeto de Deus. O texto base está em 1 Samuel, capítulo 13 a 18. Nós temos aqui os vídeos separados e temos a primeira pergunta. Quais foram as determinações que Deus deu a Saul através do profeta Samuel na guerra contra os amalequitas? E qual o objetivo destas ordens? Temos a resposta da senhora Flávia Drummond, de Caxias, aqui do Rio de Janeiro, o obreiro Heber Marim, de Cascavel, Paraná, do grupo Semente Preciosa. Vamos prestar bastante atenção, porque, como disse, temos sido enriquecidos com essas participações. As determinações que Deus deu a Saul, através do profeta Samuel, foram ferir Amaleque, destruir totalmente tudo que tiver e não lhe perdoar. Isso nós encontramos no texto de 1 Samuel 15:3. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O objetivo era que Deus queria mostrar que Ele se agrada do servo que é obediente e que dá ouvidos à sua voz. Lá em 1 Samuel 15:22, a palavra diz assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura do carneiro. Deus ele rejeitou a Saul porque ele desobedeceu. Nós temos também um versículo que comprova lá em 1 Samuel 15:26. Porém, Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. A paz do Senhor. A ordem foi, vai e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e não lhes perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos, conforme 1 Samuel 15, versículo 3. O objetivo de cumprir a profecia dada pelo Senhor de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus, pois este se levantara contra Israel durante a saída do povo do Egito. Está em Êxodo 17:14. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, tivemos já as primeiras duas participações e agora pastor Walter Falsi vai trazer os comentários dele. Pastor Walter, a Flávia falou um negócio muito importante, precisa estar guardado no nosso coração. A frase que ela disse fala assim, Deus se agrada do obediente e do que ouve a sua voz. São duas características que o Senhor tem procurado no servo nesta hora. Aquele que é obediente à palavra e que valoriza a voz, a orientação que nos é dada no nosso tempo pelo Espírito Santo. Já o Heber se lembrou muito bem da saída do povo do Egito, quando os amalequitas
se levantaram contra Israel com o intuito de fazê-los impedir de chegar à terra prometida. O que nos remete à importância de saber que os amalequitas são aqueles que se levantam contra nós para que não se cumpra nas nossas vidas ou no corpo de Cristo o projeto que o Senhor tem para as nossas vidas e para a sua igreja. O projeto era chegar à terra prometida. Para nós, é chegar na eternidade que já está pronta. E nós precisamos discernir e sermos obedientes à voz do Espírito Santo, porque não há comunhão entre a igreja e Amaleque também neste tempo. Porque se houver esta comunhão, nós não chegaremos à terra prometida. Muito boa observação. E sabe algo que me chama a atenção também? Eu tenho certeza que muitos irmãos de casa também alcançam isso. Uma colocação, uma frase que é apresentada, que é fruto, na verdade, do estudo, da observação. Quantas revelações, a riqueza, não é? Que uma expressão dessas, conforme disso, não é uma questão de raciocínio, é uma questão de meditar na palavra, no que ela está dizendo, não é? E se abre uma janela com uma riqueza tão grande de revelações a serem aplicadas, não é? Exatamente. Uma frase simples. Olha, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. É a promessa que Caleb disse. Então, nós observamos nas respostas dos nossos irmãos aquilo que nós conhecemos muito bem da palavra e nos mostra que a revelação é para todos. Meditou na palavra? Abriu a palavra, como o pastor Gideuti tem falado insistentemente, o Senhor vai revelar a quem Ele quiser os mistérios que estão na palavra. Temos sido provas disso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos à nossa segunda pergunta, então. Lendo 1 Samuel, capítulos 13, verso 13, capítulo 15, versos de 8 a 26, em quais momentos Saul se rebela contra a orientação de Deus? Cite os textos e os resultados da sua rebeldia. Temos a participação do varão Luciano Bragança, de Cariacica, Espírito Santo, e da senhora Tatiane Assis, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Preste bem atenção nos comentários, nas respostas desses irmãos. O momento é quando sacrificou-se em a presença de Samuel, quando poupou Agag, quando poupou o melhor das ovelhas, né? Os resultados voltou-se o profeta e foi rejeitado pelo Senhor para ser rei sobre Israel. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Saul, ele desobedeceu a orientação do Senhor. Ele não seguiu conforme o Senhor havia orientado. Ele fez aquilo que ele achava que seria o certo. Em consequência disso, ele perdeu o seu reinado. Como assim nos diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 26. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Irmãos, é muito importante obedecermos às orientações do Senhor, para que a bênção do Senhor se confirme sobre as nossas vidas. Em Mateus, capítulo 25, versículo 21, nos diz assim: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, aqui está o exemplo de um servo que seguiu as orientações que o seu Senhor havia lhe dado, né? E a maior bênção que nós alcançamos a sermos obedientes ao Senhor é a salvação. A maior bênção das nossas vidas, irmãos, por seguirmos aquilo que o Senhor tem nos orientado, é a bênção da salvação. A paz do Senhor Jesus. Retornando então dessas duas participações, tenho certeza e, na verdade, vamos explorar bastante a presença do pastor Walter Falsi hoje nos comentários. Olha, a Tatiane falou algo notável. Fez o que era da sua vontade. Rejeitou a palavra do Senhor. Este foi o grande erro de Saul. Fazer o que era da sua vontade e sempre atribuir a outro a responsabilidade que era sua. Quantas vezes ele disse: olha, fiz conforme o coração do povo. É muito importante que nos lembremos que a palavra do Senhor diz: sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Essa promessa também estava sobre a vida de Saul. Ele deveria ter sido fiel naquilo que o Senhor orientou a ele.
o que fica para nós de ensinamento, pastor Walter, para todos que aqui estamos, pastores, diáconos, ungidos, jovens que assistem esse programa, sejamos fiéis naquilo que o Senhor tem nos dado nesta hora. As orientações, as doutrinas, aquilo que o Senhor tem revelado por sua vontade a nós, sabendo que Ele vai confirmar nas nossas vidas algo muito mais glorioso do que a nossa pequena fidelidade a Ele no momento da sua palavra. É verdade. E concluímos também que não é difícil obedecer ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, porque Ele se revela de forma clara. Os impedimentos estão em nós, na nossa razão, na nossa mente. Quando o homem começa a entender, né? São seus pontos de vista. E não é isso. A obra do Senhor é simples. Coloque em prática, não é? E o Senhor abençoa, e o Senhor opera. Precisamos apenas atender. O grande problema de Saul, pastor Walter, era a vaidade. É um problema que não pode estar na vida do fiel nesta hora. Nós não podemos ser vaidosos em nenhum aspecto. Por mais que ele não quisesse demonstrar a sua vaidade, ela em algum momento ela se revela. E foi se revelar de uma forma muito triste na vida dele, com uma desobediência à palavra do Senhor. Então é um motivo de oração que nós precisamos ter. Senhor, retira de nós a nossa vaidade, o nosso eu, o nosso pensamento, aquilo que vai conflitar com a voz do Senhor. Sabemos de uma coisa, o Senhor falou, mostrou, Ele não erra. Não entre no seu interior, no seu coração, em conflito com a palavra do Senhor. Fique firme na palavra do Senhor, porque se Ele disse, a vitória é nossa pelo poder da sua palavra. Glória a Jesus. É isso mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, meus queridos, à nossa próxima pergunta. Quando Saul se rebela, contra o que ele se rebelou? Temos a resposta da senhora Arminda Lode, de São Gabriel da Palha, Espírito Santo, semente preciosa também, faz parte desse grupo, e da senhora Ângela Ferreira, de Ibirité, Minas Gerais. Preste bem atenção. Meus irmãos, Saul, ele se rebelou contra o próprio projeto de Deus, negando ali a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele nega o Pai quando ele nega a palavra de Deus. Também nega o Espírito Santo quando ele não cumpre as orientações tragas por Samuel. E também quando ele faz o próprio sacrifício, não esperando o projeto de Deus. Então ali o Senhor também o rejeita. O Senhor se arrepende de ter colocado Saul como rei. E nós podemos confirmar isso em 1 Samuel, versos 15, versos 11, que diz: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Meus irmãos, a desobediência, ela traz muita tristeza ao Espírito Santo de Deus. Nós fazemos parte de uma obra de obediência, onde nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Irmãos, Saul, ele se rebelou contra um projeto eterno, contra o projeto do Senhor. E em desobediência, irmãos, ele mata a profecia, ele mata a revelação. Assim é o homem em desobediência. Ele se acha muito importante. Então, o homem, ele começa a valorizar a si mesmo. E ele começa também, irmãos, a ter as suas próprias argumentações, né? E o leva à vaidade. E então, ele caminha para o pecado de idolatria. Irmãos, e sem as orientações do Senhor, o reino ele não persiste. É o que nós podemos ver no reinado de Saul. É o que aconteceu com ele, né? Nós podemos ver esse resultado também na palavra do Senhor, lá em 1 Samuel 15, 28, onde a palavra do Senhor nos fala assim: então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Meus irmãos, dando sequência então aos comentários agora desta pergunta de número 3, mais uma vez o nosso companheiro tem algo realmente muito importante a acrescentar. Na verdade eu aprendi com essa pergunta. Glória a Deus. Acho que eu aprendi mais do que eu vou falar agora, tá, pastor Walter? Porque a Arminda falou uma coisa muito interessante.
ele negou o projeto do Senhor e ele negou o projeto da Trindade. Estava implícito ali. Ele nega o Pai quando ele nega a palavra do Senhor. Ele nega o Espírito Santo quando não ouve Samuel. E ele nega ao Senhor Jesus quando ele toca no sacrifício que não era para ele. Olha como nós nos levantamos contra o projeto de forma inobservada quando esquecemos da obediência. A Trindade é algo de muito valor nas nossas vidas. E nós não podemos negar nada, nenhum aspecto do projeto do Senhor para as nossas vidas. E eu fiquei encantado com as respostas que foram dadas. A Ângela falou assim, ele mata a revelação. Aí eu pergunto, a revelação morre? Não, a revelação permanece para sempre, mas ela morre no nosso coração. Ela permanece no coração do fiel, mas se eu permitir, ela morre na minha vida. A palavra, a revelação, ela permanece para sempre, mas vivo precisamos estar nós para a revelação e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Olha, eu gostaria de deixar registrado aqui a satisfação de ter ouvido essas duas respostas, porque quando ouvi pela primeira vez eu glorifiquei ao Senhor, o alcance que o Senhor tem dado ao nosso povo nessa hora. Isso é realmente maravilhoso. Saibam os irmãos que muitas vezes entregamos mensagens na igreja com base naquilo que o Senhor tem revelado aos irmãos, porque a revelação é do corpo, daquele que está integrado a este corpo. Tem sido realmente uma experiência maravilhosa. Glória a Deus por isso. Na sequência, meus queridos, a que a palavra compara o pecado da rebelião? Temos a resposta da jovem sulamita Marinho, de Vitória do Espírito Santo, e do nosso companheiro, participa sempre aqui, pastor Eduardo Rodrigues, de Palhoça, Santa Catarina. Vamos então, na sequência, acompanhar essas respostas. A resposta nós podemos encontrar em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que assim nos diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A paz do Senhor. Meus irmãos, o pecado da rebelião, aí Samuel vai mais longe, ele fala que a rebelião ele é como porfiar, ele é como feitiçaria, ele é como idolatria. E esse pecado, se resumindo tudo, é desobediência ao Senhor. Esse é o pecado, está comparado à rebelião, à desobediência a uma palavra do Senhor. Amém? A paz do Senhor a todos. Meus queridos irmãos, retornamos com mais duas participações muito importantes que nos edificam. Vamos aos comentários agora do companheiro Walter Falsi. Pastor, se me permite, antes de mais nada, queria mandar um abraço ao pastor Eduardo. Todo domingo que eu assisto o programa, é verdade, eu vejo o pastor Eduardo, a participação sempre presente nesse programa. Uma vez me perguntaram, pastor, sobre esse versículo. Ô Walter, por que o Senhor fala que a rebelião é como o pecado de feitiçaria? Isso significa, e nada mais é do que o Senhor apontando que aquele que se rebela contra o projeto do Senhor, ele deixa de ouvir a voz do Espírito Santo. A feitiçaria aí nada mais é do que a voz do nosso adversário orientando aquele que deveria estar sendo orientado pela voz do Espírito Santo. O cuidado que temos de ter para não nos rebelarmos contra o projeto do Senhor é de não deixarmos de ouvir aquilo que temos de mais precioso nas nossas vidas do que a voz do Espírito Santo. Outra voz vai falar, outra voz vai orientar, mas não será a voz do Espírito Santo. E o homem achando que é a voz da sua razão, da sua inteligência, e sim vai descendo com isto, e na verdade é o adversário, como o companheiro aqui disse, é que está falando ao coração dele de forma sutil e de forma enganosa. Tudo que nós queremos é ouvir a voz do Senhor todos os dias. Substituindo um projeto de vida, né? Verdade. Porque depois que Saul entrou por esse caminho, o projeto foi mudado na vida dele. Nunca mais viu a Samuel, diz a palavra, ou seja, ele nunca mais ouviu a voz do profeta, o Espírito Santo falando com ele, mudando um projeto de vida, porque foi o Senhor que havia levantado Saul, trocando agora por um projeto que o conduziu para uma eternidade. Sem Deus, o fim de Saul, todos nós conhecemos muito bem. É isso mesmo. Muito bom, muito bem colocado. Vamos à nossa próxima pergunta, então. Pergunta de número 5.
Lendo 1 Samuel capítulo 15, verso 24, qual a diferença entre a quem Saul temia e a quem Davi temia? Temos a resposta da jovem Carla Cristina, de Jales, São Paulo, em Libras, e o diácono Tiago Moraes, de Belém, no Pará. Vamos ouvir então, vamos prestar atenção. Parte do grupo de oração Semente Preciosa. E hoje, eu irei responder a pergunta de número 5. Havia um homem chamado Saul que ele não obedecia ao Senhor, não queria obedecer ao Senhor. O seu prazer era obedecer à vontade do povo. Fazia a vontade do povo. Ele não era fiel ao Senhor. Porém, existia um homem, seu nome era Davi. Esse era um verdadeiro servo de Deus. Um servo fiel, obediente. Tinha a doutrina do Senhor guardada em seu coração. Amém? A paz do Senhor. No verso de número 24 do capítulo 15 de 1 Samuel, ele diz assim: Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Nesse versículo explica que Saul ele temia o povo e não ao Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, nós vamos perceber a quem Davi temia. O texto diz assim: E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Então, irmãos, Davi por diversas vezes teve em suas mãos a vida de Saul, quando Saul perseguia. Mas Davi escolheu temer ao Senhor, não tirando a vida de Saul. Davi, ele até teve a oportunidade, e os seus homens queriam que ele fizesse isso. Mas ele não fez, não temendo os seus homens, os seus valentes, homens da sua confiança, mas honrando ao Senhor. E Deus não nos chamou para esta obra para que Ele nos honre. Ele não tem essa obrigação. Ele nos chamou para nós o honrarmos em todas as circunstâncias. Seja louvado o nome do Senhor, meus irmãos. Estamos recebendo uma grande bênção nesta tarde, não é? Glória a Deus. Muito bom. Meu companheiro, quais seus comentários? Pastor, a Carla, ela falou muito bem e entendemos muito bem. Seu prazer era fazer a vontade do povo. Esse era Saul, sempre preocupado com o coração do povo. E observemos que o Senhor sempre procurou homem segundo o seu coração. Achei a Davi homem segundo o meu coração. Se nós observarmos, quando o Senhor falou a Eli acerca de Samuel, ele falou: Eis que já suscitei um sacerdote fiel, que vai fazer toda a minha vontade, ou fazer tudo segundo o meu coração. Essa é uma característica sem a qual o homem não consegue servir ao Senhor. Nós precisamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Se observarmos na palavra, todos os homens usados por Deus guardavam esta característica. Então, meu irmão, guarde isso contigo. Existem muitas vontades, mas a vontade do Senhor é sobre todas as coisas. Se o coração dele, se o sentimento dele, se a vida do coração do Senhor for a nossa, nós vamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Já o nosso irmão, o nosso outro irmão, Tiago Moraes, ele falou assim: Deus nos chamou para nós o honrarmos. Essa era a característica de Davi. E parece uma frase simples, né, pastor Walter? Mas tem Mas não é, não. profundidade. Essa frase não é simples, não.
Deus nos chamou para nós o honrarmos. O Senhor colocou Davi como rei, mas como rei, Davi foi usado para a honra e glória do nome do Senhor. Desde a primeira batalha que ele venceu contra Golias, tu vens a mim desta forma, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ali ficou claro uma característica da obra e do ministério de Davi. O nome do Senhor seria glorificado. Você hoje está diácono, obreiro, pastor, mas o Senhor nos constituiu para nós honrarmos o seu nome todos os dias. E mais uma vez fiquei maravilhado com as respostas. Muito bom, não é? Muito bom. Muito bom. Meus irmãos, a cada programa, a cada questão apresentada na nossa escola bíblica, nós vamos vendo como a profundidade, não é? vai sendo, como o povo vai buscando na profundidade, como o Senhor vai se revelando de forma extraordinária, quantos ensinamentos. Realmente tem sido algo extraordinário para nós. E está cada vez mais difícil gravar esse programa contigo, pastor Walter. É mesmo? É, porque a gente vem preparado para comentar. Quando ouvimos as respostas, nós ficamos maravilhados. Eu tenho certeza que aprendemos mais nessa tarde, nós dois, com os irmãos, com certeza, do que eles conosco. Com certeza. E isso é maravilhoso, porque a forma como o Senhor tem sustentado a sua igreja nesta hora com revelação, com doutrina, e isso a todos. Daqui a pouco vamos ouvir as crianças e não é diferente. Com certeza, com certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à pergunta de número 6. Quais foram as justificativas de Saul para o pecado da desobediência? O jovem Felipe Ricardo, de Fortaleza, no Ceará, Grupo Semente Preciosa, presente em todo momento, e a jovem Priscila Queiroz, de Cataguases, Minas Gerais. Vamos assistir. Ele transferiu sua culpa para o povo, pois não aguardou a chegada de Samuel para o sacrifício, como Samuel lhe pediu, pois somente Samuel podia sacrificar por ser sacerdote. Vemos isso em Números 15, versículo 25 e 28. Saul, portanto, rejeitou o seu chamado, rejeitou o projeto de salvação de Deus e toda a obra redentora a qual o Senhor havia estabelecido para a sua vida, e transferiu a culpa para o povo. Amém, e a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. As justificativas de Saul foi de culpar o povo, porque seu coração não estava mais em realizar a obra do Senhor, mas em agradar a multidão, a carne e sua própria vaidade. Ele não assumiu sua transgressão diante do Senhor. Antes, se justificou perante o Senhor, impediu a operação do Espírito Santo e trouxe sobre si condenação, pois só o Senhor tem o poder de justificar o homem, como em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A paz do Senhor Jesus. Então, esta foi a última pergunta para a classe de adultos, de uma forma geral, né? A próxima pergunta é relativa à participação das crianças, intermediários e adolescentes. Mas o nosso companheiro tem um comentário acerca destas respostas. Breve. Saul diz assim: pequei. Salientou bem aqui a Priscila, se não me engano. Pequei, mas atribuiu a culpa ao povo. E aí um outro ensinamento muito importante. O pecado é da pessoa. Nós podemos, e muitas vezes somos sujeitos a muitas influências. Nós somos sujeitos às influências da religião, do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa faculdade, mas nós escolhemos os caminhos por onde vamos andar. Lá em Apocalipse fala que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, o governo da sua vida pelo Espírito Santo é seu. E a santificação também nossa responsabilidade. Pequei, mas a responsabilidade é minha. Saul perdeu a oportunidade de dizer pequei e se reconciliar com o Senhor. Se é que o Senhor aceitaria, mas perdeu essa oportunidade porque quis atribuir a outro aquilo que era a responsabilidade dele. Devemos lembrar uma coisa sempre, pastor Walter, o rei era Saul. E o Espírito Santo tem nos dado essa consciência. O governo das nossas vidas é nosso, com o Espírito Santo nos auxiliando em todo momento. É isso mesmo. Não há como fazer transferência de responsabilidade
Até porque nós sabemos que o Senhor capacita aquele que Ele chama. Então, a partir do momento que o homem entende que a capacidade é natural dele, ele simplesmente se afasta do projeto e, nisso, se afasta da ação do Espírito Santo. O nome dessa capacitação que o senhor citou é discernimento. Quem está cheio do Espírito Santo tem discernimento. Olha, o conselho está vindo do povo, mas não é o conselho do Espírito Santo. O homem com discernimento toma essas decisões com muita segurança. E essa é uma característica do fiel, ele é seguro no Senhor. Sim. Ele é seguro no Senhor porque ele tem discernimento daquilo que ele está ouvindo todo o tempo. É isso mesmo. Muito bom. Muito bom, meus queridos. Vamos agora cantar um louvor que as crianças cantam, não é? Eu sempre gosto de lembrar aqui a nossa querida irmã, Dona Sara, que diz que não são louvores de crianças, são louvores da igreja que as crianças cantam e nos encantam, não é? Vamos juntos louvar ao Senhor. Que maravilha, né, meus irmãos? Os louvores que cantamos junto com as crianças da nossa igreja, como são edificantes. A nossa última pergunta agora realmente é para a classe, conforme diz, crianças, intermediários e adolescentes. E diz assim: lendo os textos de 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, e Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22, por que Deus se declara amigo de Davi? A primeira resposta é da criança Sofia Pimenta, da igreja de Ipanema. Pastor dessa igreja é um pastor que vocês devem conhecer, pastor Walter Babo, mas quem está à frente dessa igreja no dia a dia é o ungido Márcio. Deixamos aqui um abraço para a Sofia, para os pais da Sofia e para toda a igreja, uma igreja amada, não é? Temos também a resposta da criança Miguel Lopes, aqui do Rio de Janeiro, da intermediária Késia Alves Nogueira, de João Pessoa, na Paraíba. Temos também Maria Helena Almeida, adolescente de Porto Seguro, na Bahia. Adolescente Vitória Reis, de Dom Eliseu, do grupo Semente Preciosa, é do Pará. Da intermediária Maria Clara dos Passos, Fortaleza, Ceará, também do grupo Semente Preciosa. Vamos assistir então com toda atenção. Olá, irmãos. Olá, crianças. Sou Sofia de Ipanema. Sofia, lendo os textos de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, e Atos, capítulo 13, versículo 22, por que Deus se declara amigo de Davi? Porque ele era segundo o coração de Deus. Quero ser como Davi, tão pequenino, não confiava em si. Quero ser temente a Deus e assim vencer o filho. Lendo os textos de 1 Samuel 13, 14 e Atos 13, 22, por que Deus se declara amigo de Davi?
segundo o coração de Deus. Amém. Porque Davi era segundo o coração de Deus, isto é, fazia toda a vontade de Deus. A paz do Senhor. Lendo os textos de 1 Samuel 13:14 e Atos 13:22, porque Deus se declara amigo de Davi. Né? Irmãos, eu vou ler lá em Atos 13:22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, pois ele obedecia ao Espírito Santo, e isso destacava no meio do povo. Assim, temos que ser igual a Davi, obediente à vontade do Senhor, para que veja o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Deus se declara amigo de Davi pelo seu bom testemunho e pelo seu coração fiel e obediente a Deus. Em 1 Samuel 13:14 diz: agora, porém, não substituirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já tem o destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Atos 13:22. E tendo depois a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, quando testemunhou, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração, que fará toda a minha vontade. A paz, Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo à pergunta das crianças, lendo os textos de 1 Samuel 13:14 e Atos 13:22. Por que Deus se declara amigo de Davi? Porque Davi era um servo segundo o coração de Deus. Ele era bondoso e fiel à paz do Senhor. Seja louvado o nome do Senhor, né, meus irmãos? A participação das crianças nos encanta, nos alegra. Algumas respostas simples, outras bem mais elaboradas, mas a alegria e a disposição deles em participar desse trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Meu companheiro. A alegria do pastor de Ipanema entrega. É verdade. Eu vou falar para os irmãos que não estavam vendo os bastidores. Ele estava aqui rindo de orelha a orelha. E nós glorificamos ao Senhor mesmo pela vida das crianças, porque assim, elas são crianças, tocam o violão, pegam o coração, dão as suas respostas, mas nos surpreendemos com algumas coisas que elas falam. Essa turminha tem revelação. É verdade. A Maria Helena Almeida falou assim: Davi se destacou no meio do povo pela obediência. E veja a diferença com a vida de Saul. Saul se destacou, ora pelo seu tamanho, pela sua destreza, pela sua beleza, mas Davi se destacou pela sua obediência. Eu fico maravilhado com o comentário desse, pastor Walter, vindo de uma adolescente. Não pelo fato de ser uma adolescente, mas pelo fato de termos crianças e adolescentes já batizadas com o Espírito Santo. Isso mesmo. Isso é que é maravilhoso, porque se tem revelação é porque já tem o alcance do Espírito Santo. E o meu desejo é que vocês, crianças e adolescentes, um dia eu fui criança, intermediária, adolescente, na igreja também, na presença do Senhor, é que vocês cresçam obedientes e cheios do Espírito Santo. Glória a Jesus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Saímos daqui muito alegres de ver esse trabalho, essa participação, não é? Aos pais que incentivam, que são incentivados também, porque estão entendendo o momento que estamos vivendo. Glória a Jesus. Nós estamos terminando o nosso programa desta tarde, lembrando que daqui a pouquinho, às 19 horas, temos o nosso culto presencial, às 20 horas temos um culto transmitido pelo YouTube, então temos duas excelentes oportunidades de evangelizar. Lembrando que neste fim de semana tivemos um seminário extraordinário, cujo tema era Grupo de Intercessão, onde valores fundamentais desta obra foram trazidos, foram relembrados, porque o Senhor vai levantando mais, né? Obreiros, diáconos, ungidos, pastores, enfim, servos e servas também que trabalham à frente do grupo de senhoras, não é? E um serviço como professoras vão sendo preparadas cada vez mais até o dia da volta do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por último, não deixe de se inscrever no canal para que você receba o aviso, dê o seu like, deixe o seu comentário para nós.
é muito importante. Meu companheiro, quero te agradecer muito pela sua presença, mais uma vez, não será a última, muito bom tê-lo conosco aqui. Pastor Walter, eu que agradeço, para mim é uma alegria estar com os irmãos, estar contigo aqui mais uma vez, a casa é sua, o Senhor sabe disso. Amém. E fica um recado para os nossos irmãos, perseverem na leitura da palavra, em conhecer ao Senhor, em estudar as perguntas da Escola Bíblica Dominical. Isso terá um grande proveito para o nosso crescimento. A paz do Senhor a todos. Glória a Jesus. A paz do Senhor. Até o próximo domingo.